Acho que foi angular, né? A gente parou no angular. Deixa eu não... Sim, verdade, verdade. Então vamos lá, ó. Nós já vimos geometria linear, né? Lembra que a linear, linha reta. Nós temos um ângulo de quantos graus numa geometria linear? Ó, 180. linear. 20. Opa, linear. Não é linear. Ó, então numa geometria linear, o ângulo das ligações é de 180 graus. Ok? Isso é um valor fixo. Tá? Vou te dar um exemplo para quem não estava na última aula, porque eu estou gravando agora. Ó. CO2, ó. Aqui, ó. Ah lá. Aqui eu tenho um ângulo entre as ligações de quanto? De 180 graus. Ok? Então isso aqui é uma geometria linear. Lembra que a geometria linear ocorre em moléculas do tipo biatômicas e o que, galera? Biatômicas e, ó, 3 átomos e triatômicas. Ok? Triatômicas. Olha lá. Bi e triatômica. Tá bom? Então vou sair daqui da frente. Você bate seu print aí, você que está assistindo essa aula agora. 1, 2, 3. Foi. Agora, nós também falamos das moléculas com geometria o quê? Qual que foi a próxima que a gente viu? Molécula de geometria Angular. angular. O próprio nome já sugere, né? Então a gente vai ter uma geometria angular. Qual que é o ângulo que a gente tem das ligações? 120. 120. É um valor fixo? É um valor fixo, tá? Então toda a geometria angular vai ter um valor fixo de 120 graus. Vou te dar um exemplo. H2O. Coloca oxigênio aqui, hidrogênio aqui, hidrogênio aqui, ó. Ah lá. Tá bom? Lembrando que eu tenho pares de elétrons livres aqui e aqui, ó. E o mais importante, o ângulo que eles formam entre eles é de 120 graus. Tá bom? Lembra, ó, 1, 2, 3. Então ela ocorre em moléculas triatômicas. Nesse caso, pessoal, ó, nesse caso de moléculas angular, você precisa só disso aqui, ó. Só ocorre em moléculas triatômicas. 3 átomos. Professor, tem como ser tetratômicas angular? Não, tá? Tetratômica não vai ser angular, vai ser outro tipo. As moléculas triatômicas têm geometria angular. Mas preste atenção numa característica, ó. O que eu tenho de característica aqui, ó? Aqui em cima e aqui em cima. O que a gente chama isso daí? Qual que é o nome disso? Par de elétrons, o quê? Livres, né? Quantos pares de elétrons livres eu tenho aqui? 2. Tá? Quando a molécula apresentar 2 pares de elétrons livres, for triatômica, é uma molécula com geometria angular. Tudo bem? Tira seu print aí. Tira o seu print aí, quem quiser. Tira o print e manda lá naquele grupo que eu tô presente, tá, galera? Vai mandando lá. Pra quem não assistiu, poder acompanhar aí. Vamos lá. Então, já vimos 2 tipos de geometria. Então, vamos para a terceira geometria que a gente tem. Geometria piramidal, ó. Deixa eu fazer uma pergunta. Se é uma molécula com geometria piramidal,
Qual é a figura geométrica que a gente vai estar formando aqui? Pirâmide. Pirâmide, tá? O que acontece nessa geometria? Nós não temos ângulos fixos, tá? Ó, então a gente vai escrever assim, ó. Sem ângulos, sem ângulos fixos, ó. Então não tem como eu definir o ângulo dessa geometria, tudo bem? Ah, qual que vai ser, professor? Não sei, a gente deixa em branco, porque não tem como eu definir, tá bom? Qual é a característica? Ó, ocorre em moléculas da família 5A. Tudo bem? Elementos que estejam na família 5A. Opa, não é moléculas, em elementos. Espera lá. Em elementos. Elementos da família 5A. Vou te dar um exemplo. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Ó, NH3, gás amônia, tá? NH3 é amônia, NH4 mais é amônio, tá? Muita gente confunde. NH3 é amônia, então eu vou escrever aqui, ó. Uma vez eu perguntei em prova, todo mundo errou, hein? Amônia. Eu vou perguntar em prova, você vai ver. Escreve o que eu tô te falando. NH3 é amônia. O que acontece? Como que é a figura de uma pirâmide? Quem lembra? Ó, a figura de uma pirâmide tem uma base aqui em cima, né? Aí você tem outra base aqui, outra base aqui, uma base aqui. Sim ou não? Aí você tem mais ou menos isso aqui, ó. Eu não sou muito bom desenhista, mas dá pra gente fazer uma representação, ó. Aí você tem aqui, aqui, certo? Aí você tem essa frente aqui fechando um... Opa, pera lá. Você fecha aqui um com o outro, ó. Você fecha aqui. Fecha aqui. Sim ou não? Isso aqui é uma pirâmide, não é? Aí aqui atrás, ó. Tem isso aqui, né? Ó. Tá correto o que eu fiz aqui? Tá, né? Ó. Então isso aqui é uma pirâmide. Então a gente tem que fazer essa molécula ficar daquela forma. Como que a gente vai fazer? Bom, você está vendo que tanto esse, quanto esse, quanto esse se ligam a esse átomo central, correto? Ó, esse e esse estão ligados com esse cara. Olha, observa a molécula. Quem que vai ser seu átomo central? Ó, não é o nitrogênio? Então o nitrogênio é o cara que vai estar lá em cima, ó. Então a gente vai deixar ele aqui em cima, ó. Ó, vem aqui. Quem que vai vir ligado a ele? Ué, os hidrogênios aqui, ó. Um hidrogênio, outro hidrogênio, outro hidrogênio. Olha lá que interessante. O que acontece? Se você ligar um ponto com outro aqui, a gente forma a geometria de uma pirâmide, tá? Só que o que acontece? O nitrogênio, ele está na família 5A. Ele tem quantos elétrons na última camada? 5. Ó. 1, 2, 3. 3. Falta quanto? Falta 2 elétrons, né? 4, 5. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. 5A. Só que quando ele faz essa geometria, o que a gente tem aqui, pessoal? O que é aquilo ali que eu circulei? Vamos lá, diz pra mim aí. O que é isso aí que eu circulei? Hein, turma? O que é? Vamos. Par de elétrons. Par de elétrons. Par de elétrons. Então aqui eu tenho... Quantos pares de elétrons eu tenho nessa estrutura? 1. Então eu tenho aqui 1 par de elétrons livre.
Ó. Então, anotem aí. Toda geometria piramidal vai ser o quê? Tetratômica, né? Porque a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4. Então, toda geometria piramidal, ela tem que ser tetraatômica. Ocorre com elementos da família 5A. Por último, tem um par de elétrons livres. Ok? Então, a gente coloca assim, ó, moléculas tetraatômicas. Mas qual que é a característica principal, galera? O quê? Diz pra mim. Um par de elétrons livres. Ok? Copinha aí ou bate no print aí. Fazendo um favor. Vai mandando no grupo, né? Isso, bate e manda no grupo lá. Deixa eu só. Pera aí. Bate de novo aí que isso aqui saiu meio tortinho, ó. Vamos fazer uma coisa bacana, ó. Aí. Agora sim. Se você fizer os traços certinho aqui, ó, você forma uma pirâmide, tá? Bem bacana essa molécula aí. Foi? Tirou o print? Tirou, Felipe? Sim, professor. Vamos lá, então vamos seguir. Piramidal foi. Então agora a gente vai falar de um outro tipo de geometria. Ó, geometria trigonal. Tá? O que é uma geometria trigonal? O que ela lembra para você? Triângulo, trigonometria. Ou trigonometria. Lembra o quê? Trigonal vem de Triângulo. triângulo. O cara mandou trigonometria. Trigonometria. Ó, então a gente vai estar fazendo uma figura geométrica parecida com um triângulo, tá? O que acontece? Essa geometria trigonal, ela tem um ângulo fixo. Qual é o ângulo fixo dela? 120 graus. Tá? Isso aqui é fixo. Então toda molécula que fizer uma geometria trigonal vai ter esse ângulo. Tá bom? O que acontece? Ela ocorre muito, ó, vou colocar assim, ó. Ocorre muito em todas as moléculas, que tenha o átomo de boro. Toda molécula de boro vai ser uma geometria do tipo que? Trigonal. Toda molécula de boro vai ser uma geometria trigonal. Vou te dar um exemplo, ó. Vou apagar aqui para a gente fazer um exemplo, ó. Ó. Exemplo. BF3.
tá? BF3. Quem que é o meu átomo central, galera? B. B. Então vou colocar assim, ó. O boro. Certo? Eu tenho que fazer uma figura parecida com um triângulo. Então eu faço assim, ó. Uma. Opa. Duas. Ó. Isso. Três. Quem que vem em cada ligação? O flúor, ó. Uma. Duas. Três. Cada ligação tem um ângulo de quanto, ó? Daqui para cá, 120 graus. 120 graus. Daqui para cá, 120 graus. E daqui para cá também é quanto? 120 graus. Tá? Toda molécula do boro, viu boro numa molécula, a geometria dela sempre vai ser o quê? Trigonal. Trigonal com um ângulo fixo de 120 graus. Se você traçar daqui a aqui, daqui a aqui, daqui a aqui, forma um triângulo, tá? Então ela vai formar um triângulo pra gente aí, tá bom? Bate um print aí rapidinho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem algum par de elétron livre aqui? Hã? Não tem, né? Professor. Não tem par de elétrons livre, né? Então a gente vai colocar assim, ó. Trigonal sem, ó, sem par de elétrons livres. Ó. Então uma geometria trigonal não vai ter par de elétrons livres. Outra coisa, quantos átomos eu coloquei nessa estrutura? Quantos elétrons? Não, quantos átomos eu coloquei aqui nessa estrutura? 4. 4. Então a gente vai colocar assim, ó. Moléculas tetraatômicas. Tá? Então a geometria trigonal são moléculas o quê? Tetraatômica. Pode tirar seu print aí rapidinho. Tirou o print? Sir. Então vamos lá, ó. Outro exemplo de uma molécula trigonal. Vou apagar aqui e a gente vai colocar. Eu quero que você tome um cuidado aqui, ó. Vamos lá, ó. Moléculas onde o carbono faz uma... Ó, presta bastante atenção agora. Vou colocar até em característica, ó. Dupla e duas, uma dupla e duas ligações. Opa, pera, vamos melhorar isso aqui, pera. Onde o carbono faz uma... Deixa eu melhorar isso aqui, senão vai ficar muito confuso para vocês. Faz uma dupla ligação e duas ligações
simples, ó. Quando o carbono fizer uma ligação dupla e duas ligações simples, ele também vai ter uma geometria o quê? Trigonal. Vou te dar um exemplo, ó. A gente aprende na prática, né? Então, vou te dar um exemplo. Ó, H2CO. Tá? H2CO. Quem que é o átomo central? Carbono, né? Então, vou colocar assim, ó. Carbono. Temos oxigênio, que vem bem aqui, ó. Quem que é os outros? Hidrogênio, ó. E hidrogênio. Tá aqui. Tudo bem? Presta atenção. Esse oxigênio precisa de duas ligações. Esse. Uma, duas. Foi. Cada hidrogênio precisa de uma ligação, né? Ó. Uma, duas. Olha lá. Quando o carbono faz uma dupla ligação e duas ligações simples, ó. Uma dupla e duas ligações simples, a geometria dele é o que também? Trigonal. E quando ele faz uma geometria trigonal, qual que é o ângulo, galera? 120 graus. 120 graus aqui. E aqui também temos quanto? 120 graus. Tá? Por que eu sei que é um trigonal? Porque se você pegar esse ponto, ligar aqui, pegar esse ponto, ligar aqui, e esse ponto ligar aqui, ele vai formar um triângulo. Tá? É só você ver como que ele forma essa figura aqui, ó. Então aqui também eu tenho 120 graus aí. Tá ok? Então, essa característica é da trigonal. Boro, viu o elemento boro na estrutura? Trigonal. Sempre é trigonal o boro. Carbono, fez uma dupla ligação e duas ligações simples, trigonal. Tá ok? E sem par de elétrons livres. Ó. Tem par de elétrons livres aqui? Não, tá? Então tem o quê? Sem par de elétrons, ó, livre. Bate seu print aí. De novo, ó, molécula tetratômica. 1, 2, 3, 4 átomos. Tá bom? Lembre-se disso. É uma molécula tetratômica. É uma molécula tetratômica. Sem par de elétrons livre, já suspeita. Ela já pode ser trigonal. Tá bom? Quero que você se atente também com essa molécula. Ó. Vou apagar aqui e fazer ela. Ó. Essa molécula muita gente confunde, mas ela é trigonal, tá? Vou colocar assim, ó. SO3. O enxofre é o átomo central. Tá aqui. Ele vem rodeado de oxigênio. Então, ó. 1, 2, 3. Tá ok? Esse oxigênio precisa de duas ligações. Esse precisa de duas. E esse precisa de duas. O enxofre está na família 6A. Então ele tem 6 elétrons, né? Ó, então a gente vai ter assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? 6 elétrons aqui. Com esse oxigênio ele vai fazer uma dupla ligação, ó. 1, 2. Bom, ele já fez as duas ligações que ele precisa, o enxofre. Então ele já está estável. Porém, esses dois oxigênios aqui, ó, precisam de 2 elétrons. Aí o que o enxofre vai fazer? Ó, vai fazer aqui uma ligação coordenada dativa. Ó. Ele vai emprestar esses 2 elétrons. E aqui também ele faz o quê? Uma ligação coordenada dativa. Moral da história, a gente tem aqui agora um ângulo, ó, de 120 graus. Um ângulo de 120 graus. E aqui eu tenho um ângulo também de 120 graus. Tá ok?
Agora, eu não tenho mais pares de elétrons livres, porque o par de elétron livre daqui veio para o oxigênio. O par de elétrons livre aqui veio para o oxigênio. Tá bom? Então, novamente, ó, 100 par de elétrons livre. Tá aqui, ó. Tá bom? Tira seu print aí rapidinho. Posso apagar? Pode, senhor. Eita, alguém esqueceu o microfone ligado. Vamos lá. Computador aí. Vamos lá. A última geometria nossa. Eu passo até a tetraédrica sempre. Por quê? Porque as outras geometrias não é cobrado tanto em provas, tá? Então é capaz de a gente precisar ver todas. Então a gente vê até a tetraédrica, que é muito importante, ó. Geometria tetraédrica. Ó, o que acontece nessa geometria? Nós vamos ter um ângulo fixo, tá? O ângulo fixo é o quê? De 109 graus e 28 minutos. Tá ok? Arredondando sempre fica o quê? 109. Tá? A gente faz o arredondamento, então ela fica 109 graus. Como que essa molécula ocorre? Ela ocorre muito no carbono, tá? Ela ocorre em moléculas agora, ó, ocorre em moléculas, isso aqui é bem interessante, pentaatômicas. Quantos átomos a gente vai ter então, galera? 5. 5. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. CH4. Ó, 1 carbono mais 4 hidrogênio, pentatômicos, tá? Bom, quem que vai ser o átomo central, turma? Carbono, né? Se eu tenho que formar um tetraédrico, eu faço assim, ó. Ó, 1. Opa, fez a ligação. Eu faço o seguinte, ó. Ó, faço assim. 2, 3, 4. Quem que eu coloco em cada ligação? Hidrogênio. 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 Agora deixa eu te perguntar, qual que é o ângulo mesmo? De 109 graus. Tá? 109 graus. Aqui também 109 graus. E aqui também 109 graus. Tá? A gente faz por um arredondamento para ficar 109, ficar bem bacana aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Olha para o átomo de carbono. Olha para ele. Tem algum par de elétrons livre nele? Sim. Não. Carbono tem par de elétron livre nele aqui? Ah, não. Não. Não, né? Então, ó, 100 par de elétrons livre, tá? Então, toda molécula tetraédrica ocorre com moléculas pentatômicas
e 100 par de elétrons o quê? Livres. Tá ok? Isso aí é uma regrinha importante para você poder fazer. Ok, turma? Ok, professor.